Pronto, perfeito. Então, vamos lá, dando continuidade à aula, né? A nossa última aula de gramática, que a gente estava falando sobre figuras de linguagem. Nós terminamos de ver todas as figuras de linguagem, bem? E já começamos a fazer o exercício. Aí terminamos o 6, agora a partir do 7. Então, vamos lá, né? Na número 7 está assim. As figuras de linguagem são classificadas como as figuras de palavras, de construção e de pensamento, né? E a gente também tem a parte que fala da figura de som, né? A sonância, a literação, o meoteleuto. É classificada como uma figura de pensamento. Então, ele quer saber qual dessas opções aqui eu tenho uma figura de pensamento, né? Então, vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Então, vamos lá, né? Eu peguei um gramático para poder corroborar aquilo que eu precisava falar. Então, no Rocha Lima, na gramática normativa da língua portuguesa, a gente tem que as principais figuras de pensamento são antítese, antífrase, né, que é a ironia, eufemismo, clímax e paradoxo, né? Então, das opções, a letra C é o nosso gabarito. Mas metáfora é uma figura de palavra, né? Elipse é uma figura de construção, anáfora também é uma figura de construção e metonímia, figura de palavra, tá? Então, vamos lá. Na frase, estava com coceira no céu da boca, observa-se a seguinte figura de linguagem. Então, vamos lá. Céu da boca indica uma parte, né? Mas, o que acontece? A palavra céu, ela, no seu sentido original, não é usada para falar de uma parte do corpo humano, certo? Ela é usada para falar de um outro termo, um outro elemento no mundo real, né? Que é o céu, correto? Quando a gente não possui, né, uma palavra específica para nome alguma coisa, e a gente acaba utilizando outras palavras que já existem na língua, né, trazendo novas significações, a gente tem um nome para essa figura de linguagem. Outros exemplos de como isso acontece: dente de alho, braço da poltrona, embarque e desembarque, né? Então vamos lá, a gente tem aí como opção metáfora, eufemismo, metonímia, catacrese e comparação. Então vamos ver. Metáfora é uma comparação implícita, né? É quando eu comparo elementos sem conectivo, sem termo comparante. Na frase, estava com coceira no céu da boca, eu tenho alguma comparação? Deixa eu fechar aqui para você poder falar, para você poder escrever. Eu tenho alguma comparação? Eu estou comparando? Estou comparando? Estou comparando o quê? Estava com coceira no céu da boca. Não, né? Não tem comparação com nada. Eufemismo. O que é eufemismo? É suavização de alguma expressão, né? Então, por exemplo, em vez de dizer que a pessoa morreu, você fala que a pessoa foi morar com Deus, né? Dormiu para sempre. Metonímia. Metonímia é quando eu também tenho essa questão de troca de elementos, né? Então, por exemplo, eu troco o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, a marca pelo produto, a parte pelo todo, né? É aquele exemplo que eu dei para vocês quando estava explicando. Quando sua mãe pede para você ir na padaria comprar bombril e leite... Bombril que ela quer arear a panela e leite moça que ela quer fazer brigadeiro. Aí tu bota caçolã e canjuba, né? Porque bombril é a marca, né? Leite moça é a marca. O nome do produto mesmo é palha de aço e leite condensado, certo? Então, tem metonímia nessa frase? Também não, muito bem. Catacrese. Catacrese é quando eu não tenho uma palavra específica para um elemento e eu preciso de outro. Então, por exemplo, como eu estava falando, dente de alho, né, o braço da poltrona, a asa da xícara, né? Eu pego palavras de um outro grupo e insiro ali um novo sentido, né? Céu da boca se encaixa, não se encaixa? Porque céu dá nome a outro elemento.
Aqui ele está dando, então pode ser catacrese, né? E comparação. Comparação, né? Se assemelha à metáfora, a diferença é que na comparação eu tenho termos comparativos, né? Eu uso as palavras igual, que nem, né? Tal qual, como e por aí vai. Então, não tem comparação, né? Então, vamos lá. Então, nosso gabarito é desculpa, se for de marca, se não for de dispensa, catacrese, tá? Então, vamos lá. Próxima. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Então, vamos lá. No trecho, é terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio. Existem quais figuras de linguagem aqui? Então, vamos lá. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas. Então, vamos lá. Terminantemente proibido, a gente não tem figura de linguagem, né? Animais circulando nas áreas comuns a todos. Se é uma área comum, não é a todos? Então, a gente tem uma redundância aí, né? Um pleonasmo. Porque se é uma área comum, é de todos. Então, vamos lá. Depois, principalmente para fazerem nada, né? Não tem nada aí, suas necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas é ir no banheiro, né? Isso não é uma maneira de suavizar a expressão? Em vez de você falar, vou no banheiro, parará. Aí você fala, vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Você está suavizando, né? Então é eufemismo. O nosso gabarito só pode ser A, tá? E aí, aqui, ó, tá tudo explicadinho. Por que tá assim, Luciane? Por que eu coloquei a questão e o gabarito? Porque hoje, quando a gente terminar, eu já vou postar, entendeu? O material. E aí, vocês vão poder baixar em casa e ter para vocês estudarem sozinhos, beleza? Então, vamos lá. Então, aí, aqui, ó, separei comum a todos. Se é comum, é a todos, né? E por que é... Ah, tá. Vamos lá. E principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas, eufemismo. Então, vamos lá. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem metáfora pode ser identificada. Então, vamos lá. Metáfora, né? Pode ser uma comparação de elementos, né? Às vezes eu faço essa comparação tão implícita que eu uso expressões, né, que querem dizer alguma coisa, de alguma forma. Então, vamos lá. O irmão de Diana, Charles Spencer, da princesa Diana, Lady Di, culpou os tabloides que, segundo ele, tinham sangue nas mãos. Então, vamos lá. O irmão de Diana não tem comparação nenhuma. Charles Spencer também não. Culpou os tabloides, que segundo ele, também não. Tinham sangue nas mãos. Sangue nas mãos não é o mesmo não é uma comparação, não é uma analogia, uma referência a que são culpados de algum crime? Não tem essa configuração? Então já pode ser A, né? A metáfora ela funciona como uma analogia, certo? Então, só para a gente lembrar. 65. Só para a gente lembrar aqui, Luciane, para ficar um pouco mais clara essa questão. Eu vou lá em cima e vou botar o slide de anáfora, tá? Só um minutinho. Anáfora não, de metáfora, desculpa. Aqui, ó. É uma analogia, né? Uma comparação por meio de similaridades de coisas similares, sem o uso de conectivos, como aparece na comparação. Além de usar também a linguagem figurada, conotativa e real. Então, usa uma linguagem figurada também. Eu até tinha colocado o exemplo, né? Eles têm sangue nas mãos, certo?
Então, nosso gabarito lá na 65, já de cara, pode ser a letra A, né? Letra B. No dia seguinte, quase 1 milhão de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre em silêncio. Não tem nenhuma figura de linguagem, né? Tá no sentido literal mesmo, a gente não tem nenhuma troca de palavras. Aí eu tava resolvendo essa questão com uma outra turma, a gente falou assim, mas quase 1 milhão de pessoas não é hipérbole? Na verdade, não, foi um fato comprovado, né? No enterro dela, realmente apareceu quase esse número de pessoas. No dia 31 de agosto, a princesa Diana morreu em um acidente de trânsito em Paris. É uma informação, né, que também não tem nenhum tipo de colocação diferente. No dia 30 de agosto, o casal chegou durante a tarde a Paris e foi jantar, né? Então, no dia 30 de agosto, nada. O casal chegou, foi jantar, também nada. O embaixador da França ligou para os assistentes da Rainha Elizabeth II em Balmoral, né? Também não tem nada. Então, o nosso único gabarito possível é letra A, né? Que sangue nas mãos é a ideia de você ter culpa de algo, de alguma coisa, né? Ou seja, essa expressão sangue nas mãos não está no sentido real, né? Não quer dizer que você está com sangue na sua mão. Quer dizer que você é culpado por alguma coisa, enfim. Então, vamos lá. Uma antítese é um tipo de linguagem figurada em que ocorre a presença de duas palavras de sentido oposto. A frase abaixo em que não ocorre a presença de uma antítese é, então vamos ler. Um bom homem de negócios contrata otimistas como vendedores e pessimistas para o departamento de crédito, né? Não ocorre a presença de uma antítese, tá? Então vamos lá. Tudo bem até aqui? Tem aí, o que você acha? Tem onde? Otimista, né? E pessimista, correto? Perfeito. Então vamos lá. Nunca solicitarei, nem recusarei um emprego, nem jamais pedirei demissão. Eu tenho antítese? Lembrando que para ser antítese, eu tenho que ter termos opostos. Eu tenho antítese? Não, muito bem. Né? Já pode ser o nosso gabarito. Letra C. Sorte é o cálculo bem feito. Azar é o erro do cálculo. Concordo. Inclusive, queria ter essa sorte na loteria. Tem, não tem? Sorte e azar, né? Perfeito. Toda saída é entrada para outra coisa. Tenho aí antítese? Tenho, né? Perfeito. Melhor lidar com os problemas do sucesso do que com a estagnação do fracasso. Tenho antítese? Também tenho, né? Então, nosso gabarito é saber, né? Nunca solicitarei nem recusarei, tá? Então, você não tem ali. E aí, ó, no gabarito você pode ver que eu marquei quais são as palavras que estão marcando antítese e tal, para quando você for estudar, tá? Vamos lá. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como a um animalzinho. Percebe-se o emprego de uma figura de linguagem conhecida como o quê? Metáfora, hipérbole, eufemismo? O que você acha? Vamos lá. Vamos por parte. Metáfora, né? Pode ser um sentido fora do real, né? Que a gente chama de conotativo, tudo bem? E real. E também é uma comparação que eu faço entre elementos sem termo comparante, né? Sem o termo comparativo. Então vamos lá. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço.
né? Até aqui você não tem nada de real, certo? Você também não tem termo comparativo. E o arrebanhou com o braço, né? Arrebanhar é tipo você pegar o rebanho, né? Como a um animalzinho. Esse como, não estou comparando. Não tô, só que eu tenho termo comparativo. Muito bem, Luciana, é comparação, né? Hipérbole não pode ser por quê? Porque hipérbole é exagero, né? Chorei um rio de lágrimas, tô cansado, né? E por aí vai. Então não tem como ser hipérbole. Eufemismo é a suavização, não tem suavização. Então, de cara, né, você já tem uma analogia ali com o termo comparativo, com o uso de conectivo, tá? Muito bem. Então vamos lá. No excerto, a vida tem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. A autora utiliza uma figura de linguagem denominada de que tipo? Qual é o tipo dessa figura de linguagem que ela usa? Deixa eu abrir aqui. Conseguiu ler? Então, vou diminuir. Então, vamos lá. E aí? Sinonímia é sinônimo. Ela usa sinônimos aqui? O que é um sinônimo? São palavras que são, né, tem o mesmo significado. Então, por exemplo, casa e lar, né? Não tem. Metáfora é uma comparação sem termo comparante. Olha bem, a vida tem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Ela não faz uma comparação com a vida? A vida, ela compara com trem bala, não é? Então pode ser metáfora. Personificação, que é prosopopeia, né? É você dar características humanas a seres inanimados, né? Não tem. Metonímia, né? Que é lá o bombril, leite condensado, autor pela obra, também não tem. E sinestesia, quando você mistura os sentidos sensoriais, certo? Então, por exemplo, o grito áspero, né? Grito você escuta, áspero você toca. Também não tem, né? Então, letra B, metáfora. Né? Uma comparação sem termo comparativo. Vamos lá. No fragmento. Em sua casa, um entrar e sair de saias. Predomina qual figura de linguagem? Então, vamos lá. Catacrese, hipérbato, metáfora, metonímia. Então, vamos lá. Um entrar e sair de saias, né? É a saia que está entrando e saindo? Não, né? Ele está pegando a parte pelo todo, certo? Então, saia quem veste é mulher. Então, ele está dizendo que tem mulheres entrando e saindo, certo? Então, vamos lá. A catacrese é o dente de alho, a asa da xícara, embarque e desembarque, não se encaixa. O hipérbato é a inversão da ordem direta, né? Então, por exemplo, o rei morreu é a ordem direta das frases em língua portuguesa, né? Sujeito, verbo, objeto. Agora, morreu o rei é inversão. Aqui não tem inversão, né? Metáfora. Tem alguma comparação implícita? Estou comparando alguma coisa? Não. Letra D, muito bem. Metonímia, né? Parte pelo todo. Isso aí, muito bem. Então, vamos lá. Essa aqui é grande. Essa aqui eu vou ter que abrir porque a letra fica pequenininha. Então, vamos lá. Essa aqui vamos ter que ler com cuidado. Se ele abrir, vai ser legal. Então, vamos lá. Leia o trecho a seguir. Eu conheci esse pedaço de Belo Horizonte. Nele padeci, esperei, amei, tive dores, de corno augustas, discuti e neguei. Conhecia todo mundo, cada pedra das calçadas, cada tijolo das sarjetas, seus bueiros, os postes, as árvores, distinguia seus odores e as cores de todas as horas.
Ali vivi de meus 17 a meus 24 anos. 20 anos nos anos 20. 27 anos que valeram pelos que tinha vivido antes e que viveria depois. Hoje, aqueles 7 anos, eles só existem na minha lembrança, mas existem como 7 ferretes e doendo 7 vezes, 7,40 e 9 vezes. 7,40 e 3 ferros fundindo em brasa, né? Então, Pedro Nava. Vamos lá. No trecho destacado, que está em negrito, no texto anterior, o autor Pedro Nava utiliza uma figura de linguagem como recurso estético em sua narrativa. Trata-se de, vamos lá, hipérbole, uma vez que há um aumento das características das emoções e espaços descritos, objetivando chamar a atenção do leitor para os aspectos exagerados. Letra B, metonímia, pois o significado geral é representado a partir de um significado específico, ou seja, o todo é tomado pela parte. Comparação, uma vez que a memória do passado é assemelhada à dor causada pelos ferros em brasa, por meio do uso de conectivos de comparação, né? Aqui, ó. Mas existem como 7 ferretes, pode ser isso? Eufemismo, já que se observa a escolha de palavras e expressões destinadas a suavizar o discurso sobre o que é narrado. Então, qual é a figura de linguagem que a gente tem ali? Né? Deixa eu fechar aqui, senão eu não consigo ver o que você escreve. Então, letra C. Comparação. Vamos lá. Muito bem, né? Uso da conjunção subordinativa como? Isso aí. 16. A Paraná é a substituição do sentido de um vocábulo pelo de outro com o qual está intimamente relacionado. O operador da língua troca um vocábulo por outro pelo fato de ambos apresentarem como contiguidade de sentido uma coexistência semântica. Então, por exemplo, sempre vivi do suor do meu rosto, né? Estou lendo Machado de Assis. Qual é a figura de linguagem que se encaixa? Metáfora, metonímia, catacrese, sinestesia ou comparação? E aí? Metonímia, né? Muito bem, tá? Metonímia. E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o resumo de cada opção, tudo bem? Com exemplos para a gente pensar. Então, vamos lá. Ele disse que era metáfora, né? Então, não pode ser metáfora, porque metáfora é quando eu faço analogia, certo? E, por meio dessa analogia, também eu posso ter algum elemento de sentido conotativo e real, né? Então, catacrese não pode ser, né? Porque é quando eu uso uma palavra que já existe na língua portuguesa para dar nome a outro elemento, né? Perna da mesa, cabeça de alfinete. Sinestesia é quando eu misturo sentidos sensoriais, né? Tato, paladar, olfato, audição, certo? Então, por exemplo, a cor cantava-me nos olhos, né? Comparação é quando eu uso um termo comparante, como, igual, tal qual, né? Qual. Então, também não poderia ser. Perfeito. Vamos lá, próximo. Observe a tirinha. Vamos lá. No diálogo da tirinha tá assim: Mãe, traga mais bolo. Moleque, se você comer mais bolo, você vai explodir. Então traga e saia de perto. Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem presente no segundo quadrinho da tira. Qual é o segundo quadrinho? Moleque, se você comer mais bolo, você vai explodir. Então, qual é a figura de linguagem? Hipérbole, ironia, eufemismo, personificação. Ironia? Ela está ironizando? Ironia é quando você diz algo que você não diz algo de uma forma um pouco mais, digamos assim, floreada, né? Então, por exemplo, adorei essa menina, super educada, entrou e não deu um bom dia. Então, você acha que é ironia?
Vamos lá. Quando ela diz assim, se você comer mais bolo, você vai explodir. Qual é, então? Quando você vai no rodízio de pizza, sei lá, no rodízio japonês, começa a comer, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo. Aí você tá já morrendo, passa no nosso e fala assim, caraca, eu vou explodir. Você literalmente vai explodir? Não, né? É um exagero, concorda? Então, hipérbole, né? Isso aí. Exagero. Vamos lá, 18. Na expressão, teus olhos são meus livros. O autor do poema emprega uma figura de linguagem com o intuito de fazer uma comparação. Assinale a alternativa que indica o nome da figura de linguagem utilizada. E aí? O que você acha? Letra C, metáfora? Muito bem. Isso aí. Não tem termo comparativo, né? 19. Ao tratar da terceira fase de sua vida, Rubem Alves afirma que nela já estavam mortos os deuses, mortos os heróis, mortas as verdades e os absolutos. Marque a alternativa que indica o nome da figura de linguagem utilizada nesse trecho. Ele tem a repetição de palavras, não tem? Mortos, mortos e mortas, que ele botou no feminino só para concordar com verdade. Concorda? Quando eu tenho a repetição de palavras no início de frases ou versos, eu chamo isso de quê? Anáfora, sinestesia, cacofonia ou onomatopeia? Onomatopeia? Onomatopeia é quando eu tenho representação de sons, né? Então, por exemplo, quando você bate na porta, lá na revista em quadrinhos, é assim, toque-toque. Então, não pode ser onomatopeia. Quando eu tenho repetição de palavras, eu tenho anáfora, tá? No início da frase. E aí, vamos lá, só para a gente dar uma revisada. A anáfora, né, é a repetição de uma ou mais palavras no início das orações. Então, aqui, ó, repetiu as palavras, tá? Sinestesia, sentidos sensoriais, né? Então, avistei o grito das araras, né? Avistar é de ver. E grito é de ouvir. Então, não tem como, né, ter isso. Cacofonia, né? O próprio nome já diz, é aquilo que tem um mau som ruim, né? Então a gente faz muito, né? Eu vi ela essa tarde na escola, vi ela, né? Eu amo ela, amo ela. Ela tinha, né? Isso que é cacofonia. E a onomatopeia, representação gráfica de ruídos ou sons, né? Trim, smack, som do beijo, beleza? Então, letra A, anáfora, tá? Foi? Consegui entender? Ah, perfeito. Então vamos lá. Relacione os números entre parênteses com as frases abaixo. Então, vejamos. 1, hipérbole, 2, metonímia, 3, eulima, 4, eufemismo. Então, vamos lá. Encontrei a Vânia no centro da cidade e ela estava bem mais cheinha. Ou seja, queria chamar a garota de gorda, né? Então, vamos lá. Qual é a figura de linguagem que se encaixa? Hipérbole, metonímia, eulima, eufemismo. 1, 2, 3 ou 4? Muito bem, número 4. Tiago Ventura é um comediante ótimo. Ele me mata de rir. Que figura de linguagem a gente tem aí?
Eu acho que a ideia está contida aqui, ó. Mata de rir. Alguém mata alguém de rir? Não, né? Então isso é um exagero. Então, número perfeito. 4-1 já temos, né? Vamos lá. Amor, pega minhas havaianas no armário. Zeugma. Zeugma é um tipo de elipse. Só um minutinho que eu vou voltar lá para te mostrar. A gente viu isso ontem, na aula de ontem, tá? Zeugma é uma espécie de elipse. Então vamos lá, só para a gente recapitular. A elipse é quando você omite um termo, mas que quando você lê a frase, você entende que ele estaria ali de alguma forma, né? Um exemplo muito simples de elipse, Luciane, é quando eu tenho sujeito oculto. Por isso que ele se chama sujeito oculto, elíptico, implícito ou designacial. Quando você diz assim, né? Saímos cedo do trabalho ou chegamos cedo na aula, não está subentendido o nós? Você precisa falar o nós para que você saiba que somos nós? Não, né? Então, ele não aparece. Tudo isso que eu coloquei aqui em laranja não aparece, né? Regina estava atrasada. Preferiu ir direto para o trabalho. Eu precisava colocar o preferiu ir direto para o trabalho? Não, mas está subentendido. Consegue perceber? Perfeito. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Então, aqui deveria ter um verbo, né? Na sala tem, ou há, ou estão, concorda? Apenas 4 ou 5 convidados, mas ele colocou a vírgula e omitiu o verbo. Mesmo assim, não faz sentido? Quando eu leio, eu não sei que ele teria um verbo. Isso é elipse, tá? E aí, vamos lá aqui do lado. Zeugma é um tipo de elipse, tá? Tanto é que, por exemplo, em alguns concursos, eles nem estão usando mais zeugma, eles usam como elipse também, mas em outros sim. Então, vamos lá. Zeugma é um tipo de elipse diferente. Por quê? Você percebeu que aqui, ó, no exemplo das elipses, o termo que está omitido, que eu tirei, ele não apareceu antes. Percebeu isso? Ele não apareceu em nenhum momento. O nós não apareceu aqui na frase, né? O ela não apareceu aqui na frase. E o verbo aqui também não apareceu antes, tá? O zeugma, o que acontece? Você coloca um termo e depois você omite ele na outra parte da frase, para não repeti-lo. Vou dar um exemplo antes de a gente ler esses aqui para ver se você consegue captar também, de uma forma diferente. A gente usa isso muito na fala, quando você fala assim, eu gosto de chocolate, minha mãe de sorvete. Você não fala, eu gosto de chocolate e minha mãe gosta de brigadeiro. A não ser que você queira enfatizar muito a frase, correto? Então, por exemplo, eu gosto de português, Carol de matemática. Sim, para não repetir. Carol gosta de matemática. Certo? Então, eu vou omitir um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, vamos lá. Na casa de Alfredo tinha jacuzzi. Na minha, uma piscina. Então, eu omiti o verbo. Na casa de Maria, havia laranjeira. Na minha, limoeiro. Mariana prefere artes plásticas. Eu, cinema. Sim? Então, esse é o zero, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para as questões. A gente estava já no 80 e pouco. Vamos lá. Vamos lá, então. Amor, pega minhas havaianas no armário. Então, havaianas. Marca pelo produto, não é? A gente está falando do chinelo, certo? Mas a gente usa marca. Isso é metonímia. E Vinícius chega da academia bem cansado. E eu disposta. Qual é a figura de linguagem que eu tenho aqui? Vinícius chega na academia bem cansado, vírgula. E eu disposta.
Zeugma. Gabarito, então, né? Gabarito de mais cheio em eufemismo, matas de hipérbole, havaianas metonímia, e eu disposta ali você tem, né, a supressão de termo que apareceu antes. Então, Zeugma. Foi, Luciane? Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz. Vou postar esse material tanto no Meson Online semanal quanto aqui no sábado, tá? Para que vocês possam ter já para estudar. Como faltam 8 minutos para acabar nossa aula de português, que bom, Luciana, eu fico muito feliz que você gostou da aula. Eu vou deixar isso aqui para começar na próxima aula de gramática, né? E o bom é que fica gravado, que vocês não perdem. Que bom que você gostou. Eu vou tentar fazer sempre assim que der, né, um material em PowerPoint, porque eu acho que fica mais dinâmico e a gente consegue ver melhor. Depois é um material que vocês têm fácil acesso para poder estudar, né? Eu vou também postar uma folhinha de exercícios de figuras de linguagem para a gente, eu vou botar mais exercício, para a gente poder resolver, né? Porque a gente sabe que concurso, vamos botar aí pelo menos 2 questões de figuras de linguagem estão aparecendo, né? Em qualquer um. Tirando o Enem, que você tem aí pelo menos na prova de linguagem, pode botar que 30, 40% da prova é figura de linguagem, né? Então é muito importante. Então a gente vai parar aqui, 11 horas e a gente volta com redação. Tá bom?